Mas o que acontece quando eu quero medir todo mundo pela minha régua? Já imaginou todos os contadores do mundo e advogados sendo Felipe Guerra? Quero que eu trabalhar para vocês. A pessoa chega pra mim e diz assim: eu não consigo ler 2 livros. Eu peço pra ela estudar, ela diz: não tenho tempo, eu não consegui ler o ano todo. Aí isso que é difícil pra mim. Diz assim, cara, isso pra mim não é justificativa. Porque o que as pessoas não percebem é que a gente paga o preço de qualquer jeito. A gente só tem a escolha de se eu vou pagar o preço para ter sucesso ou para ter fracasso. Porque o preço ele vai ser pago. Mas aí, Cris, eu confesso, e sem querer fazer uma consulta particular, mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade para ter essa, e talvez essa seja uma dificuldade que outros profissionais que estão nos assistindo aqui também tenham, de conseguir se colocar no lugar do outro para perceber a necessidade de apoio nisso, porque eu fui muito forjado da seguinte forma: se eu posso fazer, a pessoa chega para mim e diz que não tem tempo. Pode. Como é que ela não tem tempo se eu tenho 200 mais coisas que ela e tenho tempo? Como é que ela diz que não consegue estudar se eu tenho... Eu sempre usando esse parâmetro. E certa vez, um tio me falou uma coisa que eu nunca esqueci, e sempre que eu tenho uma oportunidade eu repito, que ele disse o seguinte: Felipe, você tem que parar de medir os outros por você. Pela sua própria pessoa, né? Você não pode ficar medindo os outros por você. Mas eu confesso que eu tenho essa enorme dificuldade, porque eu tenho de verdade muitas coisas e muitas atribuições da minha vida, mas eu levo tudo de forma muito tranquila. Pelo menos para mim, eu seja muito leve. Eu não deixo de praticar esporte, eu não deixo de cuidar da minha saúde, eu não deixo de ficar com os meus filhos, eu não deixo de estudar, e eu olho e digo, rapaz, e eu tenho muito coisa. E essa é a leveza de quem faz coisas com consciência. É excelente você trazer isso aqui, porque é justamente o parâmetro e a regra que a gente usa se a gente está fazendo escolhas conscientes. É essa leveza. É essa leveza que, mesmo que eu tenha que pagar o preço de estudar, é leve, não tem o peso, não tem o fardo de eu ficar me culpando quando eu estou fazendo uma coisa e queria estar fazendo outra. Porque quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Quando eu estou no futebol, eu estou no futebol. Quando eu estou estudando, eu tô estudando, né? Então, essa leveza, ela vem de quando a gente está fazendo escolhas conectadas com a nossa alma. E aí, quando a gente fala de equilíbrio, eu estava falando esses dias sobre o que é equilíbrio espiritualmente. Porque as pessoas acham que equilíbrio é vou trabalhar de 9 da manhã às 6 da noite. Não é isso, tá? Não se trata disso. Equilíbrio é você fazer escolhas com sabedoria e não ficar com mimimi. Se eu vou estudar, se eu vou trabalhar, ou se eu for para o café com as amigas, se eu for dançar, se eu for... O que eu fizer, eu vou fazer com interesse, eu vou fazer com consciência. E isso traz leveza para a vida, tá? E aí, quando você fala, assim, de funcionários, por exemplo, eu não consigo estudar. É importante, enquanto líder, desenvolvedor de pessoas, né? O líder, ele dá caminhos. Às vezes a pessoa não tem técnica, ela não sabe, ela está passando por alguma dificuldade. Esse é um ponto. Eu posso ajudar. Eu posso, se essa pessoa quer ser ajudada, eu posso mentorar, eu posso dizer para ela como que eu faço as minhas escolhas, quais são minhas técnicas, quais as estratégias que eu uso para conseguir fazer tanta coisa, tá? Mas o que acontece quando eu quero medir todo mundo pela minha régua? Já imaginou todos os contadores do mundo e advogados sendo Felipe Guerra? Quero que eu trabalhar para vocês, né? Se todo mundo fosse igual a você, e aí eu vou mais profundo. Quando eu acho que todo mundo deveria ser igual a mim, é como se eu estivesse dizendo assim: Deus não sabe o que faz. Independente da religião, eu acredito muito que existe uma inteligência infinita que rege todas as coisas. Então, cada ser humano, ele é perfeito dentro das condições da história de vida que ele teve. Ele é perfeito e tem as suas próprias lutas para travar. Então, assim, quando eu comparo as pessoas comigo, eu tô muito fadado a me estressar, tá? Porque eu fico querendo que as pessoas sejam iguais a mim. E aí eu acabo entrando no estado emocional da psique de sofrimento, porque eu fico querendo que os outros se comportem da forma como eu me comportaria. E isso me mantém ali meio prisioneiro naquela emoção da dor emocional, porque as pessoas não são iguais a mim, tá? E quando você aceita que a pessoa é o que é, ou você ajuda ela se ela quiser desenvolver, mas não fica comparando, você consegue encontrar esse lugar de paz, né? Você consegue encontrar esse lugar de paz. Então, a aceitação do outro como ele é fundamental para a nossa paz de espírito. Vamos falar de relacionamento íntimo. Vocês são casados, vários papéis juntos, né? Sócios, pai, mãe, marido e mulher, são muitos papéis que
que se misturam. Mas eu costumo dizer assim, no relacionamento não tem nada mais sensual do que você estar com alguém que te aceita na inteireza de quem você é. Porque é muito fácil a gente aceitar a luz do outro. É muito fácil a gente aceitar a qualidade do outro. O difícil é dizer assim, eu te aceito com as qualidades, mas eu entendo que tu também vem cheia de sombras, com as tuas sombras emocionais, com as tuas dores, com as tuas manias, e eu te muita aceito como E você. muita gente pergunta isso, viu, pra gente, fica: "Mas como é que vocês conseguem trabalhar junto?". Calma, gente. Mas, assim, uma das formas que a gente buscou, Cris, porque é sério, É uma busca. às vezes, quando a gente tá trabalhando muito, muito juntos, acontece de a gente acabar se chocando. Já somos pessoas Seres humanos. diferentes, né? Um quer a coisa de um jeito, outro quer a coisa de outro jeito, então acaba se chocando. Então, assim, o que é que a gente luta para fazer sempre é deixar tudo muito bem separado, né? A gente viu que isso é importante, né, para nossa relação pessoal, como para nossa relação de trabalho. E a gente também fica geralmente em setores distintos, né? Então a gente busca, muita gente pergunta, então eu sempre digo isso, a gente busca deixar sempre cada um no seu quadrado e respeitar, né? E respeitar, aquele momento. Não, Mas, né? a gente tá no trabalho, então a gente fala sobre trabalho, mas eu tô 10 horas da noite, às vezes ele me cobra, às vezes eu quero falar alguma coisa, mas tal coisa você não me respondeu. Ele, minha filha, 10 horas da noite, não tem condições desse horário. A gente tá falando sobre trabalho, então amanhã você fala comigo. Acordos, limites que a gente estabeleceu para que a gente não adoecesse, porque senão poderia no momento ficar ali insustentável. Sim, a relação adoece. Esses pequenos acordos, eles são essenciais, necessários para fazer a relação funcionar. É tão sério lá que o Felipe tem ações, né, votos, né, a gente tem sócios e às vezes vai tomar uma atitude, todo mundo tem que voltar. Ele nunca volta comigo, isso é fato. Isso é fato, e é sério, a gente disse para os nossos sócios, e eles sabem que é. Porque um geralmente sempre volta parecido comigo, tem a mente parecida com a minha, e o outro tem já a mente mais parecida com a dele. Então, Essa é a beleza. essa dinâmica. Essa é a beleza da vida. Porque toda humanidade ela é pura. Tu imagina a quantidade de estresse que algumas pessoas têm justamente por isso, porque todo mundo não pensa igual a mim. Mas se todo mundo pensasse igual, isso não faria crescer. E aí vem muito, gente, esse estado emocional assim de paz, de confiar muito no fluxo da vida, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, imagina que a vida ela vai fluir, ela vai acontecer, quer você queira ou não. Que a gente precisa ter o quê? Leveza para fluir. Só que muitas vezes aí tá lá, o rio tá fluindo, a vida tá fluindo, eu tô aqui agarrada no gás. Meu Deus, por que que tá tão difícil? Eu tô aqui agarrada no gás. E o gás, ele representa os nossos padrões comportamentais. E aí você olha e diz assim, por que que tá tão difícil? Porque tu não solta. E às vezes a gente não solta, e se eu não solto, a vida não tem como fluir. E aí, nessa aceitação que foi a pergunta que você me fez, né? Cada um é o que é. Então, assim, não devo aceitar isso como desculpa, se para aquele, né, eu sou o diretor de uma empresa, o CEO, e aí a pessoa tem que estudar, ela tem que fazer, eu tenho que deixar bem claro o resultado que ele tem que me entregar, cobrar, que ele estude e não aceitar isso como desculpa. Mas eu não posso querer que as pessoas sejam iguais a mim. Ela tem que encontrar a forma dela para entregar o resultado, mas o resultado tem que ser deixado claro, né? Tem que ser entregue. Eu acho que nesse ponto eu consigo ser bem resolvido, porque eu consigo ter uma consciência de papéis, cada um tem o seu papel. Isso para mim é muito. E inclusive papéis que divergem das minhas características. Talvez o meu problema seja mais com aquilo que eu acho que é desculpa. Ah, a pessoa. Porque eu vou dar um exemplo. Por que que eu não gosto de medir por mim, né? Por exemplo, esse primeiro semestre de 2024, eu estava fazendo um pós-doutorado que me exigiu muito. Então, eu não consegui praticamente ler e estudar. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ler e estudar fora do que eu estava lendo e estudando para o pós-doutorado. E quando é só questões de Só questões técnicas, artigo, beleza. Terminei, Cris. Mandei o relatório para o professor no dia 25 de julho. Nesse dia, eu mandei lá no grupo dos meus sócios dizendo que eu tinha terminado e tal. Aí eu pensei comigo mesmo, rapaz, eu vou direcionar esse tempo que eu dedicava a estar estudando esses artigos para ler outras coisas. Eu me impressionei, um mês depois eu tinha lido 19 livros. Mas eu sei que eu não posso exigir isso da pessoa que trabalha comigo, dizer, eu não li 19 livros porque tu não lê 10. Eu sei disso. Eu tenho essa consciência.
Mas a pessoa chegava para mim e disse assim, eu não consegui ler 2 livros. Eu peço para ela estudar, ela diz, não tenho tempo, eu não consegui ler o ano todo. Aí isso que é difícil para mim, diz assim, cara, isso para mim não é justificativa. Porque ele fica. E eu concordo prioridade, né? O que é des? Des é tirar. Des para eu tirar a culpa, a responsabilidade de mim e colocar na demanda, na vida corrida, né? A desculpa é tirar. E enquanto líder, você tá certo, tá? Não pode aceitar a desculpa. Uma coisa é eu querer que seja igual a mim. Isso não é legal. Mas não aceitar desculpa, tá correto. E aí, Cris, qual que é o papel do líder? Veja só, você tinha uma clareza muito grande do que você precisava fazer, terminar o seu pós-doutorado. Essa clareza te fez pagar o preço. Eu sei, o preço é aqui por um tempo, que eu vou ter que imergir aqui nesse trabalho de conclusão para ter um resultado lá na frente. Naquele tempo, você treinou a tua mente para ler muito. É igual a academia. Então, a tua capacidade de leitura e de mente estavam ali super aguçada. Treinou. Academia vai ser normalmente, se você ficar ali intenso, na imersão mais horas, o corpo vai mostrar ali a musculatura. Tua capacidade de leitura, ela foi muito acima da média. Como o volume 19 é super acima da média, ok. Aí, como você disse, nenhum, nem 2 livros. Ajude essa pessoa a encontrar motivos, consciência do quanto que isso vai impactar a vida dela. Porque o que as pessoas não percebem é que a gente paga o preço de qualquer jeito. A gente só tem a escolha de se eu vou pagar o preço para ter sucesso ou para ter fracasso. Porque o preço ele vai ser pago. E muitas vezes o trabalho do líder, o de direcionar o caminho, é fazer a pessoa se perceber dentro dos comportamentos dela. Perceber onde que ela quer chegar. Porque a partir dessa consciência é que há uma mudança de comportamento. Não adianta só eu dizer que ela consegue. A pessoa tem que encontrar os próprios motivos, e os motivos eles são individuais. Mas o líder, ele cutuca ali, sabe? Ele estica. Eu concordo com isso. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Thank you.